Olá, Miguel, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Miguel, tô te esperando para explicar para a gente essa história do Márcio Postman, porque a grande mídia fez uma campanha de difamação de Postman nesses últimos dias, né? Por quê? Para que isso? O que significa essa entrada de Postman no IBGE neste momento? Conta para a gente. Olha, Thalita, por coincidência, eu conversei com o Márcio anteontem e disse para ele que se ele estava incomodando, quem ele estava incomodando era um bom sinal, né? Porque a reação veio dos setores mais conservadores dessa grande mídia, né? Muito especificamente do Globo, com as jornalistas Malu Gaspar e Miriam Leitão, e do jornal Estado de São Paulo, que são os representantes, digamos assim, mais duros do farialinismo, né, da defesa intransigente do mercado financeiro. É claro que esse ataque ao Márcio, ele parte do próprio Ministério do Planejamento, não exatamente da Simone Tebet, mas certamente de assessores, né, e vem por conta, as credenciais do Márcio Postman são suficientes para apresentá-lo, né? O Márcio é um economista altamente capacitado, tem um conjunto de obras muito sólidas, né? É um intelectual reconhecido. Essa ideia de que é um intelectual do PT é muito falso, né? Claro, é verdade, Márcio foi presidente da Fundação Perseu Abramo, é o atual presidente do Instituto Lula, mas ele é reconhecido internacionalmente, é reconhecido. Seu último livro foi publicado pelo SESC, né? Então, e ainda durante o governo Bolsonaro. Então ele tem esse trânsito, tem essa sustentação. Onde é que mora essa desavença? O Márcio, assim como a Juliane Furno, que muitas vezes está aqui, como o Luiz Gonzaga Belujo, que também faz parte, né? Frequentemente a gente vê ele aqui na TVT, enfim, são economistas da chamada Escola da Unicamp, que não é literalmente uma escola, ainda que, né, que sejam oriundos ou docentes da Faculdade de Economia, e que eles buscam uma visão da economia muito mais voltada ao desenvolvimento e menos à restrição fiscal, à ortodoxia, etc. Né? Então, esse setor mais keynesiano, como se diz tecnicamente, né? Ou seja, que tem uma presença maior do Estado na intervenção da economia, o que de maneira alguma, inclusive, não interfere exatamente nos trabalhos que o Márcio vai ter à frente do IBGE, né? E eu, pessoalmente, inclusive, acho um equívoco do governo. Acho que o lugar do Márcio Postman era no IPEA, onde ele presidiu muito bem, né? E produziu, acho que, um dos melhores momentos do Instituto IPEA. Para quem não sabe, é um Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados que projeta o futuro, né? O Márcio fez um excelente trabalho ali, né? Produziu muita coisa, e esses ataques vêm desse setor mais ortodoxo do liberalismo. É curioso que é o setor que ficou quieto, Helena Landau, Malu Gaspar, por exemplo, por fato que o mercado fraudou as contas das lojas americanas, que o mercado está acostumado. A crise de 2008 não existiria se não fossem as constantes fraudes, né? Então, não sei se tem muita empresa dessas nas bolsas de valores da Faria Lima que sustentaria uma auditoria séria, né? E aí usar esse argumento de que o Márcio poderia fraudar os dados do IBGE, como se faz na Argentina. Olha, quem fez isso foi a ditadura militar, com a cumplicidade do jornal o Globo do Estado de São Paulo durante muito tempo. Isso é fato histórico comprovado, né? Miguel, só deixa eu pedir uma coisa para você. Você consegue ficar segurando o seu microfone porque tá raspando, acho que na sua blusa, e fica fazendo um chiadinho. Pode. Pronto, beleza. Sabe que eu vi alguém ironicamente criticando a Márcio Postman no IBGE, dizendo que o grande problema, o grande risco é ele utilizar de fato o IBGE para consolidação de políticas públicas que vão beneficiar o povo brasileiro. Então é nesse sentido, né? Vamos ver o trabalho dele. Tebet foi pega de surpresa, de fato, com essa indicação? Não, o que acontece é que o entorno, o staff da Simone Tebet, é aquilo que a gente conversou durante 2 anos, né, Thalita? O pessoal da terceira via achava que era maior do que era realmente. E quando a gente passou do primeiro turno para o segundo turno, essa turma quis colocar a conta mais alta do que de fato ela era, né? Então, a gente se lembra, a Tebet queria Ministério do Desenvolvimento Social, queria educação, queria projeção, já se falava com pré-candidata, né?
e ficou bem miudinha ali, mas sendo justo, né? Tem jogado junto com a equipe econômica, né? Com o Fernando Haddad, com o Geraldo Alckmin, etc. Agora, o entorno dela, que é o MDB, né, esperava ter mais espaço, ter mais cargos, enfim, o IBGE, assim como o IPEA, estão vinculados ao Ministério do Planejamento. Então, obviamente, haviam outros interesses, Esse é a Simone Tebet sabia, porque o Postman fez parte da equipe de transição, o nome dele não tinha vindo ainda para o governo, mas era um nome óbvio. É bom lembrar, o Márcio foi candidato a prefeito de Campinas pelo PT em outros anos, esteve à frente das duas principais fundações do partido, então não há surpresa nenhuma nisso, né? Então, de novo, fogo amigo fogo bem inimigo, veio da assessoria, veio do entorno, veio de gente que quer usar o Márcio Postman seja para garantir os seus empregos e também para, de alguma maneira, atacar o governo e as próximas medidas, porque semana que vem tem reunião do Copom, né? E todos nós esperamos que finalmente o solitário Campos Neto reduza significativamente a taxa de juros. Então, no fundo, a gente está começando a ver qual é o embate pelo futuro da economia no governo Lula nos próximos dias e nos próximos meses. Então, fico muito feliz que um profissional, um acadêmico, um pesquisador, um cientista do nível do Márcio Postman esteja se somando ao governo e que esteja aí, enfim, mais um nessa trincheira para que justamente a economia fique a serviço da sociedade e não do mercado financeiro da Faria Lima. Só para fechar esse assunto, é de se estranhar que essa notícia tenha vindo a partir do do secretário das Comunicações, ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, porque a Tebet, né, falou que estranhou isso ter vindo a partir dali, que foi checar com outros ministros, inclusive, essa notícia. É de se estranhar? Cria algum conflito essa notícia ter vindo a partir dele? Não, é muito natural. O presidente Lula fez uma cirurgia e o ministro Paulo Pimenta tem feito, às vezes, de porta-voz, né? Ainda que não seja a função dele, né? Mas a função dele é a relação com a imprensa, com os meios de comunicação. Encerrou os temas que estavam na pauta aí, né? Tem um pouco de charme também. Hoje o valor econômico, que esse sim se auto-apresenta, né, com razão, como porta-voz da Faria Lima, do mercado financeiro, sugeria talvez Simone Tebet deva sair e tal. Vai fazer um drama, é cena, mas assim, tem uma frase do Ulisses Guimarães que diz que em Brasília até as brigas são encenadas. Então, está valorizando o passe, tá? Tem uma reforma ministerial vindo, e a Tebet sabe que ela também pode... É sempre bom lembrar, gente, no segundo turno, boa parte dos votos do Ciro e da Tebet não foram para o Lula, foram para o Bolsonaro. Então, nós estamos em época, como a gente conversou na semana passada, que está todo mundo valorizando a sua vaga na esplanada e a Tebet também está fazendo seu charme.